Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. O sermão de hoje será baseado em 2 Samuel, capítulo 15, de 1 a 18. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. 2 Samuel, capítulo 15, versos de 1 a 18. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava. Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo, de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou ouvir Aitofel, o Gilomita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é todo-poderoso e santo, e o Senhor quis que nós estivéssemos reunidos aqui para prestar culto ao Senhor, por meio de Cristo. E aqui estamos. E o culto a Ti, Senhor Deus, é centrado na Tua palavra. Palavra essa que nós lemos, que é Tua. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito opere em nós segundo a Tua vontade, iluminando-nos na compreensão, no entendimento e na aplicação desse trecho das Escrituras que acabamos de ler. É verdade, Senhor Deus, que o texto se refere a um período histórico, e nem tudo que pode ser tratado desse texto o será nesse tempo que temos agora em comunhão, em adoração ao Senhor. Mas eu suplico a Ti, que o Senhor nos dê a sabedoria correta, para que dele extraiamos verdades que atinjam as nossas vidas, nos transformem e que sejam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e edificação da Tua igreja. No nome de Jesus, nosso Senhor, nós oramos agradecidos e suplicando ao Senhor, porque nós dependemos do Senhor para cumprir a Tua vontade e para servi-lo eficazmente. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Bom, irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse texto, é muito importante nós entendermos ou lembrarmos a ordem de alguns acontecimentos. Aqui nessa igreja foi adotada uma forma de
de pregação e de sermões em que os sermões são em sequência. Então, ao longo dos últimos meses já tem sido explorado os acontecimentos anteriores ao longo da história de Israel e que hoje chegou nesse trecho que nós acabamos de ler, que é a respeito da conspiração e da revolta de Absalão contra o seu pai. Um golpe. Mas para nós situarmos esse trecho, eu vou pegar aqui alguns acontecimentos de uma forma bem resumida, para entendermos ou lembrarmos a situação toda que chegou até aqui. A partir do acontecimento do pecado de Davi. Davi já é rei, e então ele peca, ele adultera com Betseba. Ele ordena o assassinato do seu marido Urias. Então o profeta Natã repreende a Davi. Tem dois trechos na repreensão do profeta Natã que são fundamentais para nós entendermos o desdobramento e o que está acontecendo nesse texto que nós lemos. O profeta Natã, como profeta de Deus, diz para Davi: desprezaste a palavra do Senhor, capítulo 12, verso 9, e então lança uma sentença sobre a casa de Davi. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Capítulo 12, verso 10. Por conta do pecado de Davi, quando ele então adulterou com Betseba e providenciou todos os meios para o assassinato de Absalão, foi estabelecida uma sentença sobre a sua casa, que é a mesma coisa que dizer, é uma sentença sobre todo Israel, sobre a história da revelação de Deus. A partir daquele pecado de Davi, as coisas sofreriam algum tipo de interferências com a anuência do próprio Senhor, como um meio de juízo. E então essa história da revelação, vista especialmente no desenvolvimento, no desenrolar da história no reinado de Israel, vai passar por crises, por divisões, por contendas, guerras internas, guerras civis, que levam inclusive a exílio e toda a história do Antigo Testamento. Esse acontecimento aqui, então, é determinante para o desdobramento dessas coisas, segundo a sentença do profeta Natã, no capítulo 12, verso 10, causados pelo pecado do rei Davi. Davi, então, se arrepende. Nós vamos tratar isso um pouquinho mais a fundo. Já casado com Betseba, o marido dela já tinha sido assassinado. Seu primeiro filho com essa mulher morre, já como parte da sentença de Deus proferida pela boca do profeta Natã. Então o juízo já começa a acontecer. O primeiro filho de Davi morre. E então nós podemos ver que ao longo dos textos anteriores, de toda a narrativa de Samuel, de 2 Samuel de forma mais específica, o pecado de Davi, então, tem consequências no desdobramento da história do reino de Israel a partir dos seus filhos. Então ele tem um primogênito, Aminon. O primogênito de Davi comete algo terrível. Ele deseja a sua irmã. O texto dá descrições que faz parecer que esse desejo erótico, sensual, desejo de homem por uma mulher era doentio. Então ele articula uma situação e ele acaba violentando a própria irmã. Ele estupra a irmã. E então é meia-irmã Tamar, filha de Davi, com uma outra mulher. E essa meia-irmã de Aminon tem um irmão, Absalão, o personagem dessa história que nós acabamos de ler. É o terceiro filho de Davi. Aminon é o primogênito, o estuprador. Absalão é o irmão de Tamar. Ele então, Absalão e Tamar são filhos de um casamento que a gente pode entender que é um casamento que era costume na época antiga dos reis, que faziam casamentos políticos. Então, o avô o pai da mãe de Absalão e de Tamar era o pai da mãe o avô deles, né, era rei de Gesur. Então, Absalão toma as dores da sua irmã. E aqui cabe um parênteses, como tem que ser. Toma as dores da sua irmã Tamar, abriga a sua irmã na sua casa, e ele nutre, então, uma vingança contra o irmão que estuprou sua irmã, contra Aminon. Ele nutre isso durante 2 anos. Não é só essa vez, a gente vai ver isso conforme formos analisando o texto, não é a primeira vez, aliás, é a primeira vez, mas não é a única vez, em que Absalão, ele planeja, ele arquiteta
arquiteta uma revolta, um ato de vingança, um ato de retaliação a longo prazo. A gente pode traçar um perfil a respeito de Absalão. Ele é um sujeito muito articulado, ele é muito inteligente, ele é estrategista. Então, ele planeja essa vingança durante 2 anos, ele articula, ele guarda isso no seu coração, e então no capítulo 13 descreve uma festa que ele organiza, uma festa para tosquear ovelhas. Pela descrição então acontece um grande evento, e ele chama todos os seus irmãos, chama Davi, Davi não pode ir, ele insiste para que Aminon vá, o texto dá a entender que Davi fica meio receoso, ele percebe que tem alguma coisa estranha na insistência de Absalão de exigir, de fazer questão que Aminon esteja na festa. Mas mesmo assim ele concede, ele permite. E Aminon vai, e lá na festa, Absalão mata seu irmão. Ele manda seus servos o matarem quando ele estivesse bêbado, né? Quando ele estivesse alegre por ter bebido vinho. Bêbado. Era uma festa. E, irmãos, no Antigo Testamento a gente pode perceber, e talvez não só no Antigo Testamento, nas festas as pessoas bebiam vinho e às vezes exageravam, e isso dava ocasião para, inclusive, uma situação como essa. Quando matou o seu irmão, Aminon, que é o primogênito de Davi, portanto, é o herdeiro do rei. Na linha de sucessão para herdar o reinado de Israel, seria Aminon o próximo rei. Aminon, então, é o preferido de Davi. E aqui a gente vai perceber algo também complicado, que complica bastante o próprio rei Davi. Mas então Absalão providencia a morte do irmão. Ele foge para a terra do seu irmão, do seu avô. Lembra que o avô dele é um rei em Gesur, isso fica na Síria. Por que ele foge? Porque ele sabe que Davi ia retaliar. Davi tomou as dores da morte de Aminon. Davi provavelmente ia punir Absalão. Eu já vou voltar aqui nesse ponto daqui a pouco. Primeiro a gente só vai fazer uma leitura geral para pegar todo o contexto, para a gente entender o que aconteceu no capítulo que lemos. E então ele foge, Absalão, para a terra do seu avô. Lembra que é um casamento político. Ele tem então relações lá. Ele tem amigos, tem parentela, ele tem abrigo, ele tem segurança na terra do seu avô. E fica escondido, fica abrigado, protegido na terra do seu avô durante 3 anos. Tempo suficiente para Davi ter a sua ira aplacada. Por conta do assassinato do seu primogênito Aminon, que era o herdeiro do trono. Joabe, que é um general de Davi, percebe então, passados esses 3 anos, que a ira de Davi foi aplacada, ele já não está mais com raiva de Absalão, ou pelo menos não evidencia mais isso. Então Joabe encena uma situação para convencer ao rei Davi para trazer Absalão de volta para Jerusalém. Davi percebe que é uma encenação, não vamos nos ater a esse texto, é só para a gente entender o geral, e mesmo assim consente em mandar trazer o exilado Absalão de volta para Jerusalém. Só que ele exige não vê-lo nunca mais. Dá uma pausa aqui para fazer algumas considerações sobre os acontecimentos até então. Aminon comete um pecado grave, estuprar a própria meia-irmã. É um pecado gravíssimo, é um crime. Aminon é a pessoa, é o filho de Davi, que é o primeiro na linha de sucessão. Depois de Davi, ele seria o herdeiro do trono. Davi não pune seu filho. O texto não descreve nenhum tipo de punição, nenhum tipo de censura. Davi é alguém que conhece profundamente a lei, conhece profundamente a Deus, mas aqui a gente começa a perceber... e a gente pode fazer algumas especulações do porquê, uma certa frouxidão da parte do rei Davi na maneira de tratar os seus filhos, na educação dos seus filhos, na disciplina aos seus filhos. E essa frouxidão do rei Davi abre uma janela enorme, uma brecha gigantesca para o ressentimento de Absalão. Até então, até o momento em que Absalão toma as dores da sua irmã e a abriga porque ela foi violentada, e Absalão é alguém que na linha de sucessão ele é inferior a Aminon. Então ele não goza da mesma autoridade e dos mesmos privilégios. Mas ele protege a sua irmã, ele toma as dores da sua irmã.
E ele nutre uma vingança. Mas se a gente olhar bem, ele tem razão em proteger a sua irmã e ficar com raiva do próprio pai. Era o pai que era autoridade e deveria ter censurado o filho, deveria ter feito alguma coisa, a justiça precisava ser feita. Não fazer justiça de acordo com a lei de Deus também é quebrar a lei de Deus e é servir, é estabelecer, é obrar a favor da injustiça. A omissão não é neutralidade. Omissão é permitir, é trabalhar ativamente para que a injustiça e os pecados se proliferem, se estabeleçam. Nesse caso, Davi omitiu. Absalão, percebendo então o crime e o dano sofrido pela sua irmã, ele tomou a frente disso, mas ele também perverteu a justiça, transformando o pretexto da justiça, na verdade, para um motivo para a vingança. E uma vingança cultivada, uma vingança sem limites, uma vingança que nós vamos ver no texto que nós lemos, carregada de requintes de impiedade, de manipulação, de mau caratismo. Havia então ressentimento dos dois lados. Absalão diante de Davi, seu pai, por não ter feito o que deveria ter feito, e também por parte de Davi, a respeito do seu filho Absalão, por ter matado o seu filho, que era o primeiro na linha de sucessão. Então haviam ressentimentos e rancores. Apesar de amar a Deus, e o texto bíblico descrever Davi como homem segundo o coração de Deus, mais uma vez, nós vemos esse personagem que é sim um personagem abençoado por Deus, é um personagem que Deus usou bastante, mas mais uma vez, nós vemos que até mesmo homens ungidos, consagrados, pecam miseravelmente. O texto continua. Não esse que nós lemos, o texto anterior. A descrição de Samuel gasta palavras para falar que ele era inclusive bonito, carismático. E 2 anos, ele foi recebido em Jerusalém, e ele ficou lá durante 2 anos. E durante esses 2 anos, por causa do seu carisma e beleza, Absalão passou a ser celebrado pelo povo de Jerusalém. Porque ele era bonito, ele tinha carisma, ele chamava a atenção. De certa forma, a gente pode ver nessa descrição que Absalão é uma espécie de repetição da história do próprio Davi, que também era celebrado, jovem formoso, um menino ruivo de gentil aparência, alguém que lutava por aquilo que é certo e que foi também exilado por causa da perseguição do rei do seu tempo. Existiam ali paralelos nas histórias dos dois. Passaram mais 2 anos. Então, Absalão, depois de 2 anos em Jerusalém, sem ver o pai, como o rei Davi tinha exigido, traz ele de volta, mas eu não quero vê-lo nunca mais. Não foi praticado perdão ali. Não foi praticada a restauração no relacionamento entre eles. Absalão estava ali, mas Davi não queria vê-lo mais. E estando em Jerusalém, chamando a atenção das pessoas por causa da sua beleza e carisma, Absalão então tem uma iniciativa e pretende rever seu pai, rei Davi. Para isso, então, ele manda um mediador. Eu não vou direto, Absalão, né? Meu pai não gosta de mim, meu pai tem ressalvas, tem motivos para me perseguir, então eu não vou ter iniciativa de ir lá bater na porta do palácio para conversar com ele. Vai que ele tem uma reação, sei lá, de me mandar prender, sei lá. Então ele pede um mediador, Joabe, general de Davi, para fazer com que Joabe marque um encontro entre os dois. Absalão quer conversar com o pai. Ele então manda chamar Joabe, 2 vezes Joabe ignora esse chamado. Absalão é um estrategista, é um sujeito esperto, é um sujeito de iniciativa, mas é um sujeito muito marcado pelo seu rancor, e esse rancor vai cada vez mais afetando a sua personalidade e o seu testemunho. Joabe ignora Absalão e ele não deixa isso passar barato. Joabe tem um terreno que é vizinho do de Absalão. Absalão simplesmente manda tacar fogo na plantação de cevada de Joabe, porque através de um incêndio Joabe não teria como ignorar que Absalão quer falar com ele. Dessa forma, então, Joabe é obrigado a conversar com Absalão.
Pensa num general que tem o seu terreno sendo incendiado por alguém. O ímpeto da pessoa talvez seja de querer fazer justiça, de no mínimo dar umas boas pancadas na pessoa que incendiou sua casa. Não pode fazer isso, é filho do rei. Então Absalão, através desse acontecimento, consegue chamar a atenção de Joabe e consegue uma audiência com seu pai Davi. Essa audiência acontece, perceba uma coisa, 7 anos depois do estupro de Tamar, a irmã de Absalão. 5 anos depois de ele ter matado Aminon. Bastante tempo. Bastante tempo que Absalão está cultivando a retaliação. Ele está pensando em modos, em meios, em formas de fazer com que seu pai Davi pague pela sua omissão, por não ter feito justiça ao pecado cometido contra sua irmã, que é filha de Davi. Absalão tem até um senso de justiça e de muita esperteza, mas muito pervertido também. E na audiência que ele pede para ter com seu pai Davi, com o irado Davi, ele pede para avisar para Davi: para que você me mandou vir para cá de Jesur? Seria muito melhor se eu ficasse por lá. Eu quero ver o rei. Se eu tiver alguma culpa, que o rei me mate. O texto dá uma descrição muito abrupta do que acontece em seguida. Não conta detalhe nenhum sobre conversa, sobre como eles trataram. Diz simplesmente que diante dessa fala de Absalão, o rei o beijou. Davi beijou seu filho. E aqui a gente pode pensar várias coisas a respeito do beijo de um pai no seu filho. Isso pode ser entendido como um ato de perdão. Davi então acolheu seu filho Absalão. Embora o texto não dê muitos detalhes, mas o que Absalão estava disposto a esperar do seu pai, uma retaliação, uma condenação, inclusive condenação à morte, que é o que ele diz, é o contrário que ele recebe. Ele recebe um beijo do pai. Podemos entender aqui que existe um perdão, mas o contexto vai dizer que não exatamente. Ainda ficam rusgas, rancores, amarguras sobre esses acontecimentos. E então chegamos nesse nosso texto. Essa parte toda é imediatamente anterior ao texto que nós lemos. E então Davi beija Absalão, e o que Absalão faz em seguida? Faz o que nós acabamos de ler. Verso 1, depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Isso aqui é só para dar uma introdução, porque a gente vai analisar trecho a trecho desse texto aqui. Então, os desdobramentos aqui narrados, os acontecimentos aqui são desdobramentos daqueles acontecimentos anteriores. Então, o texto descreve um Absalão bastante inteligente, esperto, estrategista, carismático, rancoroso. Ele matou Aminon e agora ele quer punir seu pai, que errou por não ter punido Aminon. O texto também, a ênfase do nosso texto não está mais em Davi, e sim em Absalão. E a gente percebe assim, pela falta de atitudes do rei Davi, e a gente vê na história de Davi, a biografia de Davi, Davi é um homem de iniciativa, é um homem de fé, é um homem disposto a enfrentar desafios maiores do que ele. Mas aqui, nos parece que Davi está fragilizado. Ele está fragilizado, mas a gente vai ver que, embora ele esteja fragilizado, isso não significa que a sua fé esteja abatida. A confiança de Davi continua firme no Senhor. No verso 1 que nós lemos, depois de ser perdoado pelo pai, e esse perdoado entre aspas, ele foi beijado pelo pai, não significa um pleno perdão, talvez uma tentativa de aproximação. Então, Absalão passa a ser reintegrado à corte, à vida plena em Jerusalém. Imediatamente, Absalão aparelha para si um carro e um batalhão formado por 50 homens que o texto diz corriam diante dele. Absalão já era celebrado pelo seu carisma e beleza.
agora sendo reintegrado à casa do seu pai, Absalão investe forte numa ostentação. Ele queria que as pessoas o celebrassem muito mais, tem toda uma estratégia em curso. Mais do que pelo carisma ou pela beleza, pela sua glória, pelo seu poder. Um carro significa que ele é um militar poderoso. Ter um exército, um batalhão de 50 homens, significa que ele é um homem de guerra. E corriam diante dele onde? Ele não estava em campanha, não estava em guerra. Em Jerusalém. Era simplesmente propaganda política. Bem, e aqui a gente, esse texto aqui é palavra de Deus, é muito pertinente para todas as áreas da nossa vida, mas na verdade esse texto que nós lemos vai acabar sendo bastante pertinente para nós pensarmos sobre o nosso contexto político, inclusive. Ostentação, propaganda, sem propósito nenhum, a não ser engrandecer a si mesmo. Verso 2 descreve que o rei era o rei de Jerusalém, o rei de Israel, Davi, Salomão, eles eram também juízes de causas. Essa era uma das funções dos reis. As pessoas costumavam marcar audiências com o rei, e o rei julgava diversas das suas demandas. Então o rei, Davi, conhecedor da lei de Deus, era alguém a quem, por exemplo, depois tem o texto clássico sobre Salomão, de duas mulheres disputando um filho. Então isso era a prática do reinado. O rei julgava causas. E o que é que Absalão fez? Absalão passou a interceptar essa atividade do rei. No verso 2 descreve que ele se colocou, levantando-se Absalão pela manhã, à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. O que estava acontecendo aqui? Desde cedo, Absalão com seu carro, com seus 50 homens, com toda aquela ostentação, pompa e circunstância, se posicionava na entrada do templo. Então as pessoas iam para ter uma audiência com o rei, mas elas nem chegavam a ter uma audiência com o rei, porque Absalão fazia com que essa causa, ele assumiu para si essa tarefa, ilegitimamente. Então ele passou a julgar a causa das pessoas. E o texto diz que ele dizia para as pessoas que a sua causa é boa, a sua causa é reta. Isso não é ser juiz, irmãos. Absalão passou a alisar o ego das pessoas e dizer para as pessoas o que elas queriam ouvir. Todo mundo que queria uma audiência com o rei para julgar a sua causa, Absalão ali estabelecido na entrada do palácio, dizia para qualquer pessoa que tinha a sua causa marcada com o rei, que a sua causa está certa, você tem razão, você vai ganhar, você tem esse direito. Ele passou a apoiar as pessoas pelo menos na fala, ou numa maneira de aumentar o ego das pessoas, de inflar as pessoas, mas o texto vai dizer que é mais do que isso. Ele passa a dizer o que as pessoas querem ouvir e pior. Ele passou a trabalhar ativamente para fazer com que as pessoas diminuíssem a sua confiança no rei. Não há quem te ouça da parte do rei, ele dizia. Em outras palavras, o que é que Absalão estava fazendo? Ele estava interceptando. As pessoas estavam indo falar com o rei, ele se colocava no meio do caminho, as pessoas não chegavam até o rei, então ele dizia para as pessoas o que as pessoas queriam ouvir, e ao dizer para as pessoas o que elas queriam ouvir, ele deslegitimava o rei, dizendo: eu resolvo a sua situação, porque lá dentro não tem quem faça isso. Resolve aqui comigo. Você não precisa passar aqui da porta, porque eu sou o cara para resolver. Eu tenho um carro, eu tenho um exército, eu sou o filho do rei, o rei me beijou, eu estou plenamente estabelecido aqui. Daqui a pouco, talvez o Davi não vai ser mais rei, vai cair, porque eu estou aqui. Talvez na linha de sucessão eu seja o próximo. Absalão já estava trabalhando nisso. Na surdina, de uma forma traiçoeira. Então ele passou a julgar as pessoas contra Davi, minando a confiança do povo de Israel, de Jerusalém, minando a confiança deles no rei. Absalão fazia também um tipo de cadastro.
dessas pessoas. De qual cidade você veio? Você é de que tribo? Então tinha ali alguém com um cadastrozinho, né? E à medida que as pessoas conversavam com Absalão, ele fichava essas pessoas. Era uma espécie, no verso 4, de campanha eleitoral política bem suja, de autoexaltação. Ele diz, inclusive, quem me dera se eu fosse o juiz. Ele está se impondo para as pessoas como a solução para os problemas das pessoas. Deslegitimando lei, ele está se colocando como o salvador da pátria, como alguém mais justo do que o rei, lembrando que Davi pecou sim, mas Davi foi ungido por Deus, colocado pelo próprio Deus para ser rei sobre Israel. Então Absalão era um sujeito bom de conversa, era bonitão, capítulo 14, 25, se empenha em descrever isso. Ele tinha uma história de injustiça e reparação, era a história ideal de alguém que lutou por algo justo, foi injustiçado e então passou por toda uma situação para voltar para casa com toda a glória. Ele passou a ostentar poder, ele era apoiador, supostamente apoiador de causa das pessoas. Absalão é o retrato de um populista, de alguém ambicioso, de um ganancioso. Ele era um demagogo. No verso 5, inclusive, descreve que as pessoas, quando iam então para ter a sua causa julgada, na verdade estavam procurando o rei Davi. E então ele interceptava e ele fazia o que as pessoas queriam. Isso não é justiça. Abri um parênteses aqui. Fazer justiça significa examinar a sua causa perante a palavra de Deus. E eventualmente é você que está errado. Fazer justiça é colocar as demandas na balança do Senhor e julgar corretamente de acordo com a palavra do Senhor. Não é o que Absalão está fazendo. Absalão está dizendo sempre o que as pessoas querem ouvir. Igualzinho a grande maioria das igrejas que pregam o que as pessoas querem ouvir, igualzinho a grande maioria dos políticos que apresentam soluções imediatas de acordo com o que as pessoas querem ouvir, sem se interessarem realmente nem por verdade, nem por justiça. Ilusão, ilusão em cima de ilusão. Esse é o Absalão. Então no verso 5 descreve inclusive que quando as pessoas buscavam ele, poxa vida, ele é uma autoridade, ele é da corte, ele é filho do rei, é um príncipe. Então é natural que as pessoas se prostrem diante dele. Absalão, o texto faz uma descrição que parece bonita e virtuosa, mas que na verdade é uma demonstração da mais bizarra hipocrisia. Ele dizia para as pessoas assim, as pessoas queriam se prostrar diante dele. Ele é rei. Não se prostre diante de mim. Qual é a mensagem disso? Eu sou como você é como eu sou o povão. É assim que Absalão se vendia para as pessoas. Então, o verso 6 faz uma descrição que é fundamental aqui no nosso texto. Diz que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Só que é muito interessante que quando eu estudei esse texto para preparar esse nosso sermão, ao mesmo tempo, nesse momento em que esse texto eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia em ordem cronológica. É uma bênção de Bíblia. Nesse mesmo momento, Davi escreve o Salmo 62. E eu quero ler com vocês pelo menos o começo do Salmo. E fica a lição de casa para os irmãos lerem o Salmo inteiro. Lembrando, irmãos, que coração no pensamento hebraico não é sentimento. É alma, é a vida, é a plenitude do ser. Então, Absalão, o texto diz no versos 6, 15 e 6, olha só. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao mesmo tempo, Salmo 62, verso 1, Davi louvando ao Senhor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O contraste. Enquanto um está roubando o coração dos homens de Israel, o rei Davi está investindo cada vez mais em colocar o seu coração no Senhor. São
caminhos opostos. Enquanto um, por meio da corrupção, conquista e furta o coração das pessoas, Davi, que eu disse aparentemente fragilizado, puxa vida, ele perdeu seu filho há poucos anos. Faz 5 anos que Amnon foi assassinado. A consciência de Davi está pesando, porque ele foi assassinado, o assassinato, inclusive motivado pela sua negligência. Davi tem culpa também no pecado, no assassinato do seu filho. É de se esperar que Davi, um homem de guerra e um homem valente, nesse momento, esteja sim fragilizado. Só que estando fragilizado, ele busca a força e a sua salvação, o seu amparo no Senhor. Absalão aproveita da situação para furtar os corações das pessoas, o que é uma idolatria. Então, o que Absalão faz, nessa de furtar o coração dos homens de Israel, é fazer com que pensem que Davi é um déspota, é um homem mau, é um tirano insensível, mas Absalão não. As pessoas passam a pensar sobre Absalão que ele é um rei que nem a gente. Ele não aceita nem que nós nos curvemos diante dele. Pelo contrário, ele estende a mão, ele é o cara que me dá a mão. Ele é aquele cara que pega a criancinha no colo, que tira a foto beijando a criancinha, que distribui pão com mortadela para as pessoas para participarem das suas demandas. Então a autoridade de Davi está minada, diminuída, confrontada. É um contexto ideal de permissividade para pôr em prática o plano da rebelião. Verso 7. Foram 4 anos nessa situação. 4 anos na porta do palácio, furtando os corações das pessoas, fazendo ficha de quem você é, onde você mora, seus dados pessoais. 4 anos coletando informações, 4 anos semeando, até que, no verso 7, descreve que depois do retorno, 4 anos depois do retorno dele para Jerusalém, veio então o golpe. Ele vai até Davi e diz para Davi, eu quero ir até Hebrom, porque lá eu vou cumprir meu voto ao Senhor por ter retornado a Jerusalém, e lá eu vou prestar culto. Uma leitura superficial daqui vai nos fazer pensar que talvez Absalão é até um homem piedoso. Irmãos, descarado. Por que Hebrom? Hebrom é a terra de Amnon, do irmão que ele matou. Isso certamente, quando Absalão fala isso para o seu pai, o que ele esperava com isso é de que ele comoveria o seu pai Davi. O seu pai era verdadeiramente religioso, piedoso, amava e conhecia ao Senhor. Lembrando que nesse momento de fragilidade, ele está buscando colocar a sua alma no Senhor constantemente, porque ele sabe que é do Senhor que vem a sua salvação. E por que Davi está esperando e proclamando isso? Porque ele sabe que ele precisa de salvação. Porque ele sabe que ele peca e pecou de novo, e pecou contra o seu filho, e pecou contra a sua família, pecou contra o Senhor, pecou como rei. Mas ele está buscando, e ele alcança a redenção. Então, Absalão tem um costume reiterado, na verdade, por isso que eu dei um adjetivo ruim para ele, e cabe muito bem. Ele tem um costume reiterado de inventar belas histórias muito bem elaboradas, sobre coisas virtuosas, como, por exemplo, o pretexto para matar seu irmão, ele disse que daria uma festa, né, de tosquiação, que na verdade era um disfarce para assassinar seu irmão. Agora ele está falando que ele quer ir para Hebrom para cultuar o Senhor, que mais uma vez é um disfarce para o golpe que está em curso. Um golpe de tomada do poder de Jerusalém. Então, no verso 9, Davi consciente diz para Absalão, vai em paz. Verso 10 descreve que Absalão então envia, aqui o golpe, envia emissários secretos para todas as tribos de Israel. Lembra que ele fez um cadastro das pessoas?
que ele procurou fazer um levantamento de quem é, de onde mora, qual é a sua tribo. Então agora tem um destino certo, tem pessoas arranjadas em todos os lugares. Tem gente que já fechou com ele nessa ideia. Então ele manda emissários secretos para todas as tribos de Israel. Ele trabalhou nisso durante 4 anos. É um sujeito muito paciente. E então, para avisar a todos, esses emissários são a forma de comunicação da época. É necessário que a gente saiba que estamos falando de 3.000 anos atrás. Então a comunicação era feita através de mensageiros. O cara tinha que viajar 1.000 quilômetros para chegar até seu destino e entregar uma carta para alguém. A comunicação então não era tão rápida, não era tão eficiente. Então ele manda emissários secretos e diz: quando vocês ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão é o rei de Hebrom. E Hebrom é para dar uma lição em Davi, é a terra de Aminon. O recado está muito claro. Isso é uma vingança. Verso 11. Absalão então trouxe contigo. Olha o efeito do populismo. De um político sem vergonha. De alguém sem caráter nenhum. Então ele primeiro manda emissários. E então ele vai para lá com um monte de gente. Ele leva consigo uma comitiva de Jerusalém. E o texto descreve essas pessoas. 200 homens. Gente que foi por ele convidada, gente simples. O que isso quer dizer? Gente que não sabia qual era a verdadeira intenção, o verdadeiro propósito de Absalão. Absalão está usando as pessoas como massa de manobra. Absalão, ele dizia para as pessoas: a sua causa é reta e justa. Não é porque ele tinha interesse nas pessoas, não é pelo bem das pessoas, nem pela justiça acontecendo na sua sociedade ou nas vidas das pessoas. O interesse dele era simplesmente furtar corações, para fazer com que essas pessoas fossem como massa de manobra, gente facilmente manipulada, que sequer precisa saber para que está indo de tal lugar para tal lugar, para que está sendo instruída a ter certos atos, por que eles estão envolvidos nisso. Eles nem sabem, eles estão alienados, não sabem nem o que está fazendo. Nesse contexto, Davi então escreve o Salmo 41. Davi está muito lúcido de tudo isso. O texto não descreve as ações de Davi, mas os salmos descrevem. E a gente vê no Salmo 41 que Davi, na verdade, está muito consciente de tudo isso. Eu quero ler os versos 7 a 11. De dia rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama. Olha uma descrição de como Davi está fragilizado. Já não há de levantar-se, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do seu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse texto tem uma aplicação cristocêntrica, falando a respeito da traição de Cristo, mas no momento em que Davi escreveu, ele está situado nesse contexto aqui, desse texto que nós lemos. Quem levantou o calcanhar contra Davi foi seu próprio filho, Absalão. Ele transforma isso numa poesia, num louvor a Deus, que na verdade expressa uma verdade que extrapola em muito a sua própria realidade, que vai inclusive falar a respeito da traição de Cristo. Mas é nesse contexto que Davi escreve esse texto aqui. E aí, no verso 12, é incluído na narrativa uma pessoa que passa a ser, que é muito importante, que mostra o quanto Absalão preparou tudo isso de uma forma fria, articulada e a longo prazo. É o tal do Aitofel. Quem é Aitofel? Provavelmente avô de Betseba. E então, ele possivelmente tomou partido contra as injustiças de Davi. Davi cometeu injustiça sim, irmãos. Davi, como nós entendemos, como já foi visto, adulterou com Betseba, mandou matar seu marido, ele foi complacente com o pecado do seu filho. Sim, Davi pecou e pecou muito, e pecou gravemente.
E isso serviu de pretexto para que esse homem, Aitofel, então se posicionasse, se levantasse contra Davi e fosse partidário de Absalão no golpe para a derrubada de Davi. Aitofel presenciou a morte de Urias, seu genro. Ele também testemunhou a inatividade de Davi diante do crime do seu primogênito no estupro de Tamar. Então, Aitofel tinha fortes motivos para achar que Davi não deveria permanecer como rei. Irmãos, aqui a gente percebe que nem toda injustiça, algumas injustiças muitas vezes, infelizmente, elas têm um fundo de verdade. A lei da retaliação, por exemplo, da vingança, de você retribuir conforme o mal que você recebeu. O Senhor Jesus, mais tarde, vai lidar com isso, sobre o nosso ímpeto de responder a uma injustiça sofrida na mesma medida e na mesma moeda como nós sofremos. Ou pior, a nossa tendência é responder a isso numa violência ou numa gravidade maior. Existe fundamento, sim, para a indignação de Aitofel a respeito do rei Davi. E nós vamos entender isso, como que isso deveria e pode ser tratado, inclusive nas nossas vidas. Aitofel fazia parte do conselho real. Aitofel sabia dos bastidores lá do reino, da corte. E então ele foi fundamental para fortalecer a conspiração contra Davi em apoio a Absalão. No verso 13, um mensageiro então avisa a Davi do golpe armado. Ele diz assim, um mensageiro: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Ou, isso poderia também ser traduzido como: o coração dos homens de Israel se voltou para Absalão. O texto então reforça a ênfase de que Absalão furtou o coração dos homens. Absalão, baseado numa injustiça, ou num senso de justiça, que na verdade não foi exercida pelo rei Davi, ele encontrou e ele fez daquilo um meio, um motivo para o estabelecimento de uma série de perversidades. E uma delas, então uma série delas, envolveu a corrupção do povo, a compra do coração, o furto do coração das pessoas. O coração dos homens de Israel se voltou para Absalão. Então, aqui diz respeito ao coração, a confiança das pessoas foi retirada do seu rei Davi e foi depositada no usurpador Absalão. No verso 14. Ao saber então dessa rebelião, dessa conspiração, Davi então decide fugir. Eu confesso aos irmãos que quando eu li isso mais atentamente, levantou algumas questões. Davi é um homem de guerra. Davi não costuma fugir das pelejas. Davi tem plena confiança no Senhor. Por que Davi fugiu? O argumento que Davi usa é: nós não podemos nos salvar de Absalão. E ele ainda coloca dois elementos aqui. Ele não quer que ocorra uma guerra, uma peleja em Jerusalém. Talvez, irmãos, não é que Davi decida fugir porque ele não possa lutar contra Absalão. Ele não quer. Ele já tem culpa demais, é mais um filho. Ele já está bastante fragilizado pelos acontecimentos com Aminon. E ele sabe que por mais que Absalão seja um perverso, infelizmente, um homem perverso, mas ele está baseado numa razão. Ele tem um bom motivo para isso. Davi, talvez o texto não diz isso, mas considerando toda a narrativa bíblica a respeito de Davi, de como são os homens de Deus, e de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi não era impecável, Davi pecou, como nós percebemos, mas Davi tinha ciência disso. E Davi não ia tomar uma atitude correndo risco de causar danos para o seu povo e na sua cidade, quando na verdade ele também tem culpa no cartório. Então ele: não posso lutar contra Absalão. Tanto é que a descrição
especialmente do verso 16, dá uma descrição muito interessante. Quando ele sai, a ideia que dá é que ele saiu a pé. Ele saiu da sua casa, do palácio, e ele deixa ali 10 concubinas no palácio. Por quê? Porque Davi quer que o reino continue. Não é para ser devastado. A casa real, o palácio, precisa continuar sendo cuidado. Ele tem confiança de que a história vai continuar. Ele sabe que o reino de Israel é um reino do Senhor. Ele sabe que ele é um ungido do Senhor, mas ele é transitório. O reino é além dele. O reino não é ele. Ele é um servo do Senhor. E ele pecou. Então, diante dessa situação, possivelmente Davi entendeu que é melhor deixar para lá e confiar no Senhor, que é o que ele reitera o tempo todo ao longo dos Salmos. Não é que Davi não pudesse lutar, que ele estivesse tão fraco, ou desmoralizado, ou sem exército ao seu redor. No verso 15 diz que ele tinha servos que o serviram fielmente. Uma parte fiel permaneceu ao lado de Davi, mas ele não queria lutar contra seu filho. Pelo menos não aqui, não nesse contexto. Isso, irmãos, é bonito. Isso, aqui é um parênteses, isso ilustra ou explica como que é a moral de uma pessoa que se reconhece pecadora. A pessoa baixa suas armas quando ela sabe que ela tem culpa no cartório. Quando ela sabe que ela foi também responsável pelo estabelecimento de uma injustiça por causa das suas ações pecaminosas ou por causa das suas omissões, eu não vou brigar. Eu não vou brigar por algo que, na verdade, eu ajudei a construir. Eu preciso simplesmente me arrepender do meu pecado, e como parte do arrependimento do meu pecado, eu vou sofrer o dano, porque eu cultivei isso, eu fiz isso. Davi não foge da sua responsabilidade. Ele sabe que Absalão é um fruto ruim de tudo isso, mas ele não pode lutar contra seu filho porque ele é parte da responsabilidade. No verso 17, então, diz que todos saíram, juntos numa comitiva real, aparentemente a pé. No verso 23, que não faz parte do que nós lemos, tem só uma descrição dizendo que chorando, lamentando. E aí eles pararam na última casa, provavelmente uma descrição dos limites de Jerusalém. E 600 homens seguiram Davi para Gate, que é a terra dos filisteus. Lembra que Absalão tinha 200 homens que estavam com ele, que eram, na sua simplicidade, que nem sabiam por que estavam lá. As pessoas que estavam com Davi, em número, era 3 vezes maior. Davi poderia sim resistir a Absalão. Ele não quis. Quando ele diz eu não posso, é por causa de um senso moral. Não é por causa de uma desproporção de força. Davi é mais forte. Os que estão com Davi são em maior número, mas a sua consciência pesa. E aqui eu separei então, diante desse texto, 4 lições e 4 aplicações. A primeira, irmãos, ainda que sejam perdoados e tenham sido pagos por Cristo na cruz, os nossos pecados causam consequências. Davi pecou. É óbvio, o Salmo 51 é um salmo sobre o arrependimento de Davi em consequência do pecado dele naquele acontecimento de Betseba. Ele se arrependeu e Deus o perdoou. Mas os pecados, mesmo tendo o perdão de Deus, têm consequências. E na vida, na história de Davi, a gente vê que tem consequências pessoais, vistos na incapacidade de Davi de disciplinar seu filho Aminon. O pecado de Davi o enfraqueceu, ainda que ele tenha depois se arrependido, o fato é que isso afetou a sua capacidade na educação dos filhos, porque, na verdade, parte do juízo de Deus incluiu a morte do filho de Betseba e Davi. Davi já tinha perdido um filho por causa do seu pecado. A gente então pode especular, é uma especulação,
Davi, então, diante da possibilidade de perda dos seus filhos, e é o seu filho primogênito, é aquele que ia herdar o reino, que pecou gravemente, talvez Davi não viu como lidar com isso. Ele já perdeu um seu filho por causa de pecado. Não posso perder o outro. A cabeça de Davi, é bom a gente se colocar no lugar de Davi, a angústia de Davi. E ele buscava no Senhor a salvação. Mas, mesmo buscando no Senhor a salvação, diante dos pecados dos seus filhos, Davi se mostrou frouxo. Pecados, então, têm consequências. Na vida de Davi, teve consequência pessoal, familiar. O pecado de Davi comprometeu, então, as suas relações entre pais e filhos. Olha Absalão tendo ódio do pai. Entre filhos e filhos, entre irmãos com irmãos, olha a situação entre Absalão, Amnon e Tamar. Também teve consequências sociais. Esses pecados não tratados, não resolvidos, especialmente entre Davi e Absalão, porque o pecado de Davi a respeito de Betseba e Urias foi tratado, Salmo 51. Mas esse aqui, com aquele beijo fajuto, que não foi tratado, porque eu não quero ver o meu filho, essa foi a sentença que ele tinha dado a respeito de Absalão, causou consequências na sociedade. Absalão, então, furtando os corações dos homens de Jerusalém, ao passo que Davi, sabendo disso, não se viu em condições de se opor ao seu filho. Então, Gálatas 6,7, não se enganem, Paulo falando, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também você vai colher. Se nós adulteramos, irmãos, nós podemos até pedir perdão e seremos perdoados pelo Senhor. Mas isso terá consequências. Se nós roubamos, isso vai ter consequência. Se nós praticamos idolatria, amamos o dinheiro mais do que deveríamos, isso vai ter consequências. Talvez até mesmo nos seus descendentes, irmãos. Na minha vida. Pecados, então, aqui então leva a uma segunda lição. Pecados precisam ser verdadeiramente tratados. Davi pecou. No primeiro caso, o adultério com Betseba e o assassinato de Urias. Resolvido, Salmo 51. Mas na segunda vez, ele foi complacente no estupro de Amnon. E aí essa injustiça promoveu essa sede de vingança em Absalão, rancor, ira, vingança, que levou à deslegitimização de Davi, levou à injustiça. Na oportunidade que eles tiveram de tratar o pecado, houve apenas um ato superficial. O texto de João, capítulo 1, 9, fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é um perdão eficaz? O perdão eficaz exige a necessidade da confissão. Você precisa reconhecer o seu pecado, lidar com ele. Ele tem nome, ele tem endereço, ele é muito bem definido pela palavra de Deus. Confissão significa confrontar, identificar, reconhecer. E aqui eu quero fazer uma observação. É muito comum as pessoas dizerem que se arrependeram, que se converteram, se tornaram evangélicas, mas não quero falar sobre o meu passado, não quero tocar nisso. É, menina que dá um jeito de matar os pais, mata os pais para ficar com a herança, e presa diz que se converte, mas não quero falar sobre o meu pecado, sobre o assassinato que eu promovi, porque isso fere o meu coração. Então pessoas que cometem coisas terríveis e lá na cadeia dizem que se arrependem, mas não querem nunca, diante do juiz, quando está numa audiência, não dizem que cometeram o crime. Obedecem o que os advogados dizem, ficam tapeando todo mundo para tentar reduzir a pena, enganando todo mundo, mas dizem que se arrependeram, que se converteram. Ou então pessoas que
roubam, que adulteram, mas que não chegam diante da pessoa a quem ofendeu com seu pecado, para dizer, eu fiz isso contra você. Se eu te roubei, suponhamos que é o caso, restituir o que foi tomado. Se te fiz um mal, dizer o mal que eu te fiz. O pecado exige confissão, confrontação, reconhecimento. Existe uma coisa que acontece, que é o que aconteceu no rei Davi a respeito do pecado, o pecado atinge a minha consciência. Então, eu como pecador, eu me apresento como alguém disposto a pagar a pena. O verdadeiro arrependido é aquele que está disposto, um ladrão, vamos pensar num ladrão, não precisa ir muito longe, mas só para usar como ilustração, um ladrão que entende o evangelho e se submete a Cristo, ele não vai querer fugir da justiça. É o contrário que ele vai fazer. Ele vai se entregar para a justiça, porque ele se arrependeu. E se entregar para a justiça é um dos frutos do seu arrependimento e da sua conversão. E ele está disposto a arcar com as suas penas, ainda que a pena seja pena de morte. Porque ele sabe que diante de Deus, Cristo pagou a sua pena. Mas diante da sociedade, ele é um devedor, ele tem uma dívida moral que é cobrada pelo próprio Deus. Não existe essa de arrependimento sem que você repare o dano feito. Então, traiu a esposa, meu irmão? Precisa falar para ela. Roubou? Precisa lidar com a pessoa com quem você roubou. Fez um mal? Repare o mal. Isso é uma evidência de arrependimento. Se você não confessar o seu pecado, se você não se deparar com o seu pecado, não há arrependimento. O que acontece aí é uma fuga. É um medo da pena. É um medo do inferno. Não é uma regeneração. É um medo de ser punido. O verdadeiro arrependimento, você não vai fazer as coisas pelo medo. Você foi livre. Você está diante de Deus. E é o Senhor quem te abençoa para você reparar o mal que você fez. E eu entendo que é mais ou menos o que Davi fez. Outra lição, a terceira lição, são 4 aplicações. O texto nos adverte duramente que nós podemos ser enganados. Lembra que os homens de Israel, então, iam lá, Absalão furtou o coração deles. Jeremias 17:9 já nos advertia, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Irmãos, não é que ele é corrupto. Não confie no teu coração, não confie nos teus sentimentos, não confie nas suas opiniões, não confie nos seus prazeres. Eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso acreditar que o que eu sinto é a expressão da verdade. Meu coração é desesperadamente corrupto. Quem é que vai conhecer a profundidade da minha corrupção? É o que Jeremias pergunta. O Senhor conhece. Então nós podemos ser enganados por aparências. Absalão se apresentava como o bambambam, o bonitão, com seu carro, com sua carruagem, com seus 50 soldadinhos. Nossa, que legal, eu posso confiar nesse cara. Confiar nas pessoas por aparência. Sujeito carismático. Por palavras de elogio, lisonja, irmãos. Que veneno. Gosto tanto de você, você é tão bonito, você é tão inteligente. Cativar você pelo ego. É o que Absalão fazia com as pessoas. Sua causa é boa, é justa, é reta. Dizer o que você quer ouvir. Isso não é verdade, irmãos. Isso é enganar. Você tem razão sempre. Você é bonito, você é especial. Você tratar Absalão, aqui a gente pode perceber que ele é uma espécie de modelo de uma abordagem que tem sido muito comum em igrejas e na política. De misturar, no caso da igreja, otimismo com fé. Boas mensagens para levantar a moral das pessoas. Não, irmãos. O Evangelho não lida com isso. O Evangelho é exatamente o contrário disso. O Evangelho tem uma péssima notícia para nós. Teu coração é enganoso, você é pecador e você vai para o inferno se não for se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo. Não existe esperança para nós em nós mesmos. Não existe otimismo aqui, irmãos.
Existe apenas uma convocação à confiança plena em Cristo e não em você mesmo. Então, otimismo é diferente de fé. Agradar as pessoas, dizer o que elas querem, é totalmente diferente de dizer a verdade. É exatamente o que Absalão fazia. E agora, como eu estou falando, esse texto se aplica inclusive no contexto político. Vamos começar uma fase de venda de mentiras, de furtar o coração das pessoas, em que um monte de canalhas vão dizer uma série de mentiras, justamente igualzinho a Absalão, misturando o senso de justiça, mas totalmente temperados com mentiras, com todo tipo de perversidade, para conquistar as pessoas e elas se iludirem e darem o seu voto de confiança. Um monte de gente que o texto está descrevendo, gente simples que não sabe nem o que está fazendo, mas que está sendo enganada, tapeada. Então nós também podemos ser enganados por ideologias justiceiras. É o caso de Absalão. Davi é fraco. Absalão é o herói. É gente como nós. É um de nós lutando pela causa certa. Nós já vimos que não está errado. Ele é uma fraude. Nós podemos ser enganados, aqui é a coisa mais patética de todas, por massa de manobra. Tinha 200 pessoas com Absalão. Nossa, esse cara é bom, ele tem um monte de seguidores, eu também vou junto. Onde tem galera, ali é um lugar confiável. Onde tem gente, onde tem público, é porque a coisa está funcionando. Absalão é muito esperto, irmãos. Ele é um marqueteiro. Então ele tem um belo carro, tem um exército, tem um povão seguindo. Então ele deve ser a expressão da verdade. Não, não é. Nós podemos ser enganados por mentiras. Absalão fez parecer para Davi, apesar que Davi não caiu nessa. Os salmos vão dizer isso. Eu sou um religioso, eu vou para Hebrom para prestar culto ao Senhor. Aqui talvez eu disse que o pior é massa de manobra. Não, irmãos, essa aqui é a pior de todas. É usar a religião, usar a palavra de Deus, usar a fé, usar o evangelho para enganar e tapear as pessoas. Eu sou da bancada evangélica, você deve confiar em mim. Pior, deve me colocar no teu púlpito para fazer propaganda política das minhas perversidades disfarçadas, onde eu vou falar o que você quer ouvir. Mas, na verdade, as intenções verdadeiras estão sendo omitidas. Como tem acontecido e aconteceu recentemente numa IPB. Então, nós podemos ser enganados por ideologias, por mentiras. Gente se passando por gente de Cristo, mas que, na verdade, é lobo disfarçado de ovelha. Quarta lição. Os homens de Deus não se rebaixam a lutar com as mesmas armas dos ímpios. Davi era homem de guerra, mas não pôde, e ele ou não preferiu, lutar contra o seu próprio filho traidor. Então, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, irmãos, é contra todo engano. A nossa luta é contra todo engano que povoa as mentes e corrompe as pessoas. E onde é que nós podemos nos basear? Da palavra de Deus. Por isso ela é espada. Ela é arma de guerra, é arma de luta. A nossa luta não é de acordo com as regras do mundo. Nós não podemos nos sujeitar às suas estratégias de engano. Nós não vamos usar as mesmas armas baixas que eles usam. Nós não vamos usar o expediente da mentira. Não vamos pegar em armas materiais para tripudiar deles e entrar numa guerra que, na verdade, o texto bíblico nos adverte. Não é assim. Ela é espiritual. E como que se luta espiritualmente? Também não é batalha espiritual, eu fico orando para o anjo descer e lutar por mim. Isso também não. Guerra espiritual é pela verdade. É pela reafirmação da palavra de Deus. Assumindo em nós mesmos que nós somos discípulos de Cristo. E nós somos exemplos vivos da eficácia do seu poder. Testemunhos da sua glória. E nós proclamamos as suas verdades. E nós não precisamos de outras armas a não ser essas armas. Porque essas são as armas que Deus providenciou e são feitas sob medida para alcançar os seus objetivos. Os objetivos de Deus. A palavra de Deus não volta vazia.
Ela foi feita sob medida para alcançar consciências, alcançar corações, transformar pessoas e fazer com que pecadores se arrependam nos moldes que nós tratamos aqui. Pessoas sejam transformadas. Pessoas que roubavam, que adulteravam, que mentiam, serem transformadas em alguém que ama Cristo e não suporta mais o seu próprio pecado. E o que é que faz isso? O que tem poder para fazer isso? Não é você também não. Não é a igreja. É a palavra de Deus que foi confiada a você, porque foi confiada à igreja. Ela é a espada. Nós, irmãos, sem a palavra de Deus, somos aquele povão dos que vão com Absalão. Uma massa de manobra. Gente que tem a mente vazia e que é facilmente manipulada e sugestionada por qualquer tipo de vento de doutrina. Agora, se a palavra de Deus estiver impressa nos nossos corações e ocupando as nossas mentes, nada vai nos remover do propósito do Senhor. E aí, então, aplicações. São 4. Primeira aplicação. Resista aos pecados. Mas se você pecar, e aqui vai uma péssima notícia para nós, irmãos, nós vamos pecar. O Novo Testamento inteiro nos adverte a não pecar, resistir ao pecado, mas Davi pecou miseravelmente. Na última vez que eu compartilhei um texto, tem um personagem da Bíblia, eu vou repetir aqui, que me espanta. João, apóstolo de Cristo, depois de tudo que ele viu, quando ele recebeu a revelação em Apocalipse, o que é que ele fez? Ele cometeu um erro primário, se ajoelhar diante do anjo. Não faça isso, João, sou conservo teu. Irmãos, nós pecamos, e às vezes nas coisas mais idiotas. Nós somos pó, nós somos fracos. Nós temos que resistir ao pecado. Lição número 1. Lição número 2 a respeito disso. Mas se nós pecarmos, e nós vamos pecar vez por outra, infelizmente, resista à tentação de não tratar do teu pecado. Davi demorou demais para lidar com o seu pecado. E o seu pecado frutificou, teve desdobramentos, causou tudo o que nós vimos, a raiva de Absalão. Pecou, irmão, o quanto antes. Confesse o teu pecado. Se retrate com quem você prejudicou. Claro que primeiro com o Senhor. Minimize assim os danos do seu pecado. Não peque. Mas se você pecar, haja imediatamente, o mais rápido possível, para tratar do teu pecado, confessando-o como tem que ser. Aplicação número 2. Se você for de alguma forma injustiçado, não faça como Absalão entendeu que foi, porque ele tomou as dores de Tamar, porque certamente Tamar foi injustiçada. Não faça disso uma fonte de murmurações, de revides, de revolta. Não invista no rancor e na vingança, porque vai ter complicações, vai gerar uma série de outros pecados. Faça como Davi fez. Invista na sua devoção, na sua confiança em Cristo. E Jesus mesmo disse que se nós formos perseguidos, injustiçados por causa da justiça, perseguidos por causa da justiça, nós somos bem-aventurados. Aplicação 3. Evite confrontos desnecessários com quem defende bandeiras ímpias. É claro que você tem que defender a verdade e confrontar todo tipo de pecado. Mas tome partido pela verdade, mas não cometa o erro de usar das mesmas armas que o ataca. Podemos ter razão para entrar numa briga, mas nós perdemos a razão se brigarmos de modo que o testemunho cristão seja vilipendiado. Podemos entrar numa briga pelo motivo certo, mas perder a razão por brigarmos da forma errada. E não confie, a última aplicação, não confie em quem quer conquistar corações e confianças das pessoas visando o poder. Se você vê alguém que quer poder e para isso usa de demagogia, tira foto com criancinha, sai distribuindo presentinho para as pessoas, saiba que um texto como esse está dizendo, gritando no teu ouvido, que aquele fulano não merece o teu voto, a tua confiança, o teu apoio.
é um hipócrita. Então, nunca confie em quem usa situações e pessoas para se promover e que ilude as pessoas com palavras bonitas, mas que são vazias de apoio, de otimismo e que deturpam leis. Que deturpam leis, deturpam a justiça e deturpam a verdade. Mais importante, irmãos, às vezes é uma pessoa que é áspera, que não é carismática, mas que é verdadeira, que não abre mão de justiça e não abre mão do que é certo. No geral, as pessoas que querem algum tipo de privilégio ou alcançar alguma função de poder, essas pessoas relativizam isso que é primário e acabam priorizando o que não tem importância nenhuma, mas que agrada as multidões. As aparências, o colorido, o oba-oba e o otimismo. Irmãos, isso não vale nada. Isso é engano. Isso é maneira de enganar vocês, é exatamente o que enganar nós, é exatamente o que Absalão fez. Porque a verdade, ela dói, ela não agrada aos corações enganosos, nossos corações são enganosos. E o melhor caminho nunca é o mais agradável. O melhor caminho sempre é aquele que é estreito e apertado. Sempre é aquele que exige de nós responsabilidade, sacrifício, consciência. Então, irmãos, quando alguém, e agora nós estamos entrando numa fase em que isso vai ser a festa satânica do engano, vier para nós, até nós, oferecendo soluções fáceis, rodeados de propaganda, seja política, seja na igreja, é exatamente nesse que você não pode confiar. E um texto desse destaca isso muito bem. Em quem é que você deve confiar? No Senhor. Mas e aí, quais são as nossas opções sociais? Em quem tem aliança com o Senhor. Em quem diz que tem, naqueles que se apresentam como religioso, eu vou fazer o meu culto em Hebron? Não, irmãos, não. Naquele que compartilha dos valores que você sabe que procedem, que são da palavra de Deus. É possível que até mesmo uma pessoa que não siga a Cristo, por causa da graça comum, tenha valores que se encaixem com princípios da palavra de Deus. Isso não é o ideal, não é o que deve ser buscado, mas às vezes é o menos pior. Diante de uma sociedade absolutamente corrupta, a gente às vezes precisa, não é fazer aliança com quem não presta, mas precisa minimizar danos. E para minimizar danos, jamais faça alianças ou apoie aqueles que são mentirosos. Jamais apoie aqueles que usam da religião para se promover. Jamais apoie aqueles que notadamente mentem e usam de artificialidades, porque na verdade eles usam pessoas para alcançarem suas ganâncias, suas ambições. Como Igreja de Cristo, nós precisamos mirar no que é certo e verdadeiro. E esse caminho é um caminho que muitas vezes exige de nós sacrifício, mas é o único caminho que está diante de nós. Amém, irmãos? Eu encerro aqui, convido os irmãos a... Vamos orar. Senhor, o texto que nós lemos, Senhor, é Tua palavra e retrata a corrupção de Absalão na sua busca por tomada do poder do seu pai Davi, homem que pecou, como nós pecamos, mas que foi colocado pelo Senhor na posição em que esteve. Suplico, Senhor Deus, que dessas verdades o Senhor aplique em nós verdades procedentes da Tua palavra para vivermos de modo digno do Senhor. Em primeiro lugar, Senhor Deus, não permitindo que nós sejamos enganados por mentirosos que nos rodeiam, e são muitos. Em segundo lugar, Senhor Deus, fazendo com que nós tenhamos a firmeza da nossa fé, como base sólida, norteando, Senhor Deus, os nossos atos, as nossas decisões e a vida que estamos construindo. Também, Senhor Deus, reconhecemos que nós também somos pecadores, então suplicamos a Ti que o Senhor mantenha em nossos corações temor pelo Senhor, uma vigilância constante para não cairmos em pecado e caso caiamos, que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos pecados, Senhor Deus, para
não agirmos contra a Tua palavra, contra o Teu Evangelho, não prejudicarmos outras pessoas, não trazermos, Senhor Deus, dano às nossas casas, aos nossos familiares, à nossa igreja. Pelo contrário, que possamos, Senhor, em nome de Cristo, nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso Redentor, que nós possamos, Senhor Deus, servir de forma construtiva, que o Teu bom nome seja sempre glorificado. Inclusive, Senhor Deus, quando falharmos, ajuda-nos, Senhor Deus, a lidarmos com nossas falhas e nossos pecados prontamente, de modo, Senhor Deus, que o Senhor como Redentor, como perdoador de pecados, seja celebrado, que as Tuas virtudes estejam acima de nós. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém.